Você já imaginou conhecer toda a história da humanidade do ponto de vista de Deus? Do começo do mundo, passando pelas grandes promessas, milagres e ensinamentos, até o que vai acontecer no fim dos tempos. Hoje você vai entender a Bíblia inteira de forma simples e clara. E verá como tudo está conectado. Cada personagem, cada evento, cada profecia. Fica comigo até o final e descubra os segredos que a maioria das pessoas nunca percebeu. Essa é a história que muda tudo. A Bíblia é a maior história já registrada. Não é apenas um livro, mas uma biblioteca com 66 livros que atravessam milhares de anos de história. Ela explica a origem da vida, do universo, do bem, do mal, da redenção e do futuro eterno da humanidade. A Bíblia mostra quem é Deus, quem somos nós e o que Ele espera de cada pessoa. Neste roteiro completo, vamos caminhar pelo enredo bíblico desde o começo de tudo, passando pelos grandes personagens, acontecimentos marcantes, profecias, promessas, milagres, ensinamentos e revelações finais. Respire fundo e prepare-se para ouvir a história mais importante do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele falou e tudo passou a existir. A luz, os mares, a terra, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os animais e, por fim, o ser humano. Deus soprou vida no homem e formou a mulher. Eles viviam no Éden, um jardim perfeito, onde caminhavam com Deus. Deus deu uma ordem clara: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a serpente enganou a mulher, e o homem seguiu junto. Eles desobedeceram. O pecado entrou no mundo, a morte entrou, e a comunhão com Deus foi quebrada. Mesmo no momento da queda, Deus fez uma promessa. Ele disse que da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Esta é a primeira profecia sobre Jesus. O plano de Deus para salvar a humanidade já estava em movimento desde o começo. Com o passar do tempo, a maldade humana cresceu tanto que Deus decidiu purificar a terra. Ele escolheu Noé, um homem justo, e ordenou que construísse uma arca. Choveu por 40 dias e 40 noites, e a terra foi inundada. Após o dilúvio, Noé e sua família repovoaram a terra. Mas novamente a humanidade se afastou de Deus e tentou construir uma torre para alcançar o céu, a Torre de Babel. Deus confundiu as línguas e espalhou os povos pela terra. Deus escolheu Abraão e disse: sai da tua terra e vai para o lugar que te mostrarei. Ele prometeu uma grande nação, uma terra para essa nação, e que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. A partir dele nasceram Isaque, depois Jacó, e os 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido pelos irmãos e levado ao Egito como escravo. Depois de muitas dificuldades, José se tornou governador do Egito. Durante a fome, ele salvou sua família, que se mudou para o Egito. O povo cresceu e se multiplicou, até se tornar tão grande que o faraó decidiu escravizá-los. Deus chamou Moisés através de uma sarça ardente que queimava sem se consumir. Ordenou que libertasse o povo da escravidão. Houve 10 pragas. O faraó cedeu. O povo saiu. No caminho, o Mar Vermelho se abriu e Israel atravessou. No deserto, Deus deu a lei, os 10 mandamentos, e estabeleceu o tabernáculo, um lugar de encontro com ele. Por causa da desobediência, Israel passou 40 anos no deserto. Josué assumiu o comando e levou o povo para Canaã. Derrubaram as muralhas de Jericó, conquistaram cidades e dividiram a terra entre as tribos. Após Josué, o povo se afastou de Deus. A cada vez que isso acontecia, Deus levantava um juiz, Débora, Gideão, Sansão e outros, para libertar os israelitas. Mas o povo insistia no ciclo: pecado, opressão, arrependimento, libertação,
queda novamente. O povo pediu um rei. O primeiro foi Saul. Depois veio Davi, o maior rei de Israel, autor de muitos salmos. Davi derrotou gigantes, conquistou Jerusalém e unificou o reino. Seu filho Salomão construiu o templo. Salomão foi o homem mais sábio que existiu, mas no fim de sua vida se desviou. Depois dele, o reino se dividiu, Israel ao norte e Judá ao sul. Israel se afundou na idolatria e foi destruído pelos assírios. Judá repetiu o mesmo erro e foi levado cativo para a Babilônia. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel avisavam, alertavam e chamavam o povo ao arrependimento. Após 70 anos, Deus permitiu o retorno para Judá. O templo foi reconstruído, mas o povo nunca mais recuperou a glória política. Eles aguardavam a vinda do Messias prometido. No tempo certo, Jesus nasceu, Filho de Deus, nascido de Maria, criado de forma humilde em Nazaré. Aos 30 anos começou a ensinar, curar, libertar e revelar quem era Deus. Ele falava com autoridade, atraía multidões e transformava vidas. Jesus curou cegos, paralíticos e leprosos, transformou água em vinho, acalmou tempestades, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos. Seus milagres confirmavam sua identidade divina e mostravam que o reino de Deus é espiritual e eterno. Jesus foi traído por Judas, preso, julgado e condenado à morte na cruz. Mas sua morte não foi derrota, foi sacrifício. Ele levou sobre si o pecado do mundo. Quando disse, "Está consumado", ele estava declarando que o preço foi pago. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. A morte perdeu o poder. O plano de redenção foi completado. Ele apareceu aos discípulos e a muitas pessoas antes de subir aos céus, e prometeu voltar. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus. Eles começaram a pregar com poder. Milhares se converteram. O Evangelho se espalhou pelo mundo através dos apóstolos e missionários como Paulo. As cartas escritas por Paulo, Pedro, João, Tiago e outros ensinam fé, comportamento, santidade, amor, combate espiritual e esperança no retorno de Cristo. Elas explicam como viver como cristão no dia a dia. O último livro da Bíblia revela o futuro. Mostra guerras espirituais, o juízo final, a queda do mal, o retorno glorioso de Jesus e a criação de novos céus e nova terra. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá dor, doença ou morte. A eternidade com Deus será perfeita. A Bíblia toda aponta para um tema principal: Deus salva. Ela mostra a criação, a queda, a promessa, a redenção e a restauração futura. A Bíblia é um convite para conhecer Deus, seguir Jesus e viver em propósito. A Bíblia começa com Deus, criando o mundo, e termina com Deus renovando o mundo. Ela começa com um paraíso perdido e termina com um paraíso restaurado. Ela começa com a serpente vencendo e termina com a serpente derrotada. No centro da história está Jesus Cristo, o Salvador, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, o Rei que voltará. A Bíblia é a revelação do amor de Deus pela humanidade, a história de Deus vindo ao encontro do homem para salvá-lo.